está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 2 de abril de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Estamos juntos no Debate 93. A JR diz aqui, uma de nossas queridas ouvintes: olha, eu tenho um filhinho lindo de 1 aninho. Agora ele está na fase de repetir tudo que ouve. Aí está o meu problema. Moro no quintal do meu sogro e ele tem a boca suja demais. Ele solta os piores palavrões de maneira muito natural. Meu marido não é evangélico, mas de tanto pedir ele parou de falar palavrão. Mas o que eu faço com meu sogro? Apesar de ser um homem difícil, sei que ele ama o neto e está bobo, todo bobo em ser avô. Devo diminuir a frequência de convívio entre avô e neto? O que fazer quando nossos filhos começam a falar palavrão por causa das influências externas? Como moldar o caráter de nossos filhos diante de uma sociedade cada vez mais degradada? O que é mais importante? A educação dos filhos ou o bom relacionamento com familiares? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas na 93 FM. Pastora Elaine Cruz é vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca. Muito bom dia, seja bem-vinda. Destacou a frase agora ele está na fase de repetir tudo o que ouve. E toda criança tem essa fase, né? Não tem? Toda criança. Fala, repete, a coisa boa repete, não é boa repete. E o pessoal fica falando assim, onde é que essa criança aprendeu isso? E os pais morrem de medo. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, a todos os ouvintes. Na verdade, toda criança tem essa fase. É importante, às vezes, a gente entender um pouquinho como é que a linguagem se constrói, né? Especialmente a partir dos 3 últimos meses que a criança ainda está no útero materno, ela já está ouvindo com poucos decibéis de diferença, como se ela estivesse já no mundo externo. Então é importante entender que a criança ela ouve as palavras a despeito dela não ter a compreensão, mas acima de tudo ela vai aprendendo a forma modular da voz, né? Todo mundo, quando a gente viaja, por exemplo, o pessoal de fora do Brasil diz, nossa, o brasileiro fala meio cantado. A gente não percebe, mas a gente tem o brasileiro tem uma forma de falar. A língua portuguesa, por exemplo, como nós falamos aqui, é diferente de como se fala em Portugal. A entonação, a modulação da voz. A criança aprende isso a partir do nascimento dela, ela vai aprendendo as palavras a despeito de ainda não ter uma morfologia que capacite ela a falar aquilo que ela já tem. Mas vai chegando uma hora que ela vai expressando aquilo que já está guardado dentro da memória dela. E é muito interessante porque realmente quando ela começa a falar, ela vai falar coisas que ela já ouviu em algum lugar, mesmo que ela não saiba. A partir de 1 aninho, ela começa a repetir aquilo que ela está ouvindo de uma forma mais imediata. E a partir de 2 anos e meio, 3, ela começa a falar coisas do tipo porém, entretanto. Ela não tem a mínima ideia do que é isso. Às vezes usa até de uma forma errada na frase, porque a informação já chegou nela, ela já internalizou e ela está falando. A grande questão dessa faixa etária é porque eles falam, repetem, e tudo para eles é muito natural. E é muito complicado, com 1 ano de idade, dizer para a criança e explicar a origem do palavrão. Tem palavrão, claro que a gente não vai entrar nesse mérito aqui, que até tem adulto que fala e não tem a mínima noção do porquê que fala, o que aquilo significa. Mas a partir de 2 anos e meio já é importante, porque a criança já
pai entende o significado das coisas, explicar para ela, isso aí significa isso, então não fala, por isso que é feio, tal. Agora, nessa faixa etária, o máximo que os pais podem fazer é, primeiro, não ter em casa a mesma atitude que se tem do ponto de vista externo. Ela está morando no mesmo quintal do sogro. E aí, claro, ela pode, como mãe, se posicionar. A gente vai falar aqui ao longo da questão. Mas, acima de tudo, mostrar para a criança, assim, às vezes só numa careta dizendo, isso é feio, isso não é bonito, isso não é legal. A criança vai entender que aquilo ali não é apropriado para ela. Apóstolo Ivan Andrade, da Comunidade Bíblica da Graça da Kelson, muito bom dia, seja bem-vindo. Só imagina a cena, essa criança chega pro avô e diz assim, vovô, mamãe falou que isso é feio, hein? Imagine. Primeiro, agradecer a aula que tivemos agora com a doutora Elaine, né? Muito boa. É interessante mesmo. Eu sou vô, né? Então eu entendo o coração de vô. E o vô é muito bobo mesmo, né? Mas esse quadro aqui é muito interessante porque tá vendo aquele conflito, né? De geração, diria, tá, aquela coisa toda, tá? Mas essa criança, eu tinha até colocado aqui, e a doutora tinha explicado, que o caráter começa no ventre da mãe. Com certeza. Né? Já no ventre, a criança vai se moldando, vai moldando o caráter dela e tudo mais. E é importante o exemplo dos adultos, né? A criança, nesses primeiros anos, vai seguir os exemplos, aquilo que ela vê, aquilo que ela ouve, vai guardando, tá? Vai guardando. E eu diria que essa mãe aqui deveria sentar com o seu pai, com o avô, tá? E conversar, porque o diálogo... Não é com o pai, não, é sogro. Sogro. Sogro, ué, não, fosse pai, tava fácil. Pois é, então, okay. E ela disse que meu sogro não é fácil, né? Tá mostrando que deve ser. Sentiu, né? Senti. Se fosse a sogra, era outra coisa. Ninguém falou de sogra, já estão botando a sogra no negócio. Pastor Marco Ribeiro, da Assembleia de Deus do Ministério Kairos da Tijuca, muito bom dia, seja bem-vindo. Como lidar com esse assunto, meu irmão? A criança tá lá, tá na fase de repetir. O senhor que faz tantas vozes aí, com tantos desenhos animados, sabe o quanto as crianças gostam e as crianças repetem os bordões. Você vê que eu tenho aqui, vocês estão aqui num programa altamente adulto, entendeu? E a gente tem uma audiência infantil extraordinária. E o alô, meu irmão, alô, minha irmã, é repetido e gravado por tantas crianças. As crianças gostam de bordões, de palavras assim que vão sendo repetidas. E muitas vezes, no caso desta ouvinte, de tantos outros que estão nos acompanhando, a criança aprende. Às vezes tocou um funk, passou o carro, um som alto, tocando lá um pagode, tocando lá uma opereta, tocando, sei lá o que foi lá, que estão rodando a música lá. Mas enfim, solta um palavrão e o camarada, entendeu? A criança vai e pá! Aí o pai fica, ai Jesus. Aí alguém da igreja diz, essa criança aprende isso em algum lugar, deve ser em casa. JR, bom dia a todos. As crianças nessa idade, a doutora Elaine já falou muito bem, elas são como uma esponja, né? Elas vão pegando tudo. JR falou sobre um pouco fora do assunto, mas que tem muito a ver também, sobre desenhos e sobre o que houve na televisão, sobre o que houve no rádio. Eu tinha uns vizinhos pequenininhos e assistiam muito desenho animado. E os desenhos animados mais antigamente tinha uma linguagem mais eu vou lhes mostrar para você estar conosco e tal, convosco. Então eles falavam tudo assim perfeitamente, de tanto ouvir nos desenhos. Então, da mesma forma que pode educar, né, pode deseducar. O que a gente tem visto na televisão, o que a gente tem visto antigamente era muito difícil você ouvir um palavrão num coletivo ou até mesmo na rua. Hoje em dia eu tenho 44 anos, mas eu fico chocado quando as crianças de 13 anos ou 12 anos, até menos, sabe, xingando seus avós, falando aquelas coisas mais terríveis, porque infelizmente a nossa sociedade está assim. E as crianças são justamente essa esponja que vão sugando tudo que está ali ao redor. Então, eu penso que esses valores teriam nós teríamos que subir um pouco mais esse nível. No caso da nossa ouvinte, ela está num problema muito sério, porque ela está no quintal do sogro, né? Então, é uma situação bem séria, mas eu acho que uma conversa com a criança, explicando a criança porque aquilo não deve ser dito, e até, JR, se a criança chegar pro vovô e disser, vovô, isso é errado e tal, de repente o vovô vai
vai ficar envergonhado e vai falar, puxa vida, o meu netinho me ensinando. E vai parar. Tomara que ele fale, puxa vida. Pelo menos na frente do neto. Muito bem, pastor Daniel Martins, presidente do Centro Evangelístico de Vista Alegre, bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto, meu irmão? Bom dia, JR. É uma fase que toda criança passa, a gente sempre vai ouvir, o pai quer ouvir as primeiras palavras chamando o papai, a mamãe também, o titio, todo mundo quer ouvir o que está sendo falado, e até palavras que as crianças vão captar, que não são palavras boas e vão lançar, aparentemente sai bonita. Poxa, que coisa linda, mas na realidade precisamos educar, está se iniciando um momento de educar, temos que ter atenção para isso, não podemos deixar a influência que é muito no dia a dia nossa, essa influência externa que está atrapalhando e muito, e ela não é somente no quintal a influência externa, ela hoje vem está dentro da nossa casa, através da televisão, da rádio, do que é falado, e isso é preocupante. Nós temos que atentar para isso. Muito bem, a participação dos nossos ouvintes aqui continua sobre esse assunto, muita gente opinando aqui no nosso e-mail, no Face da 93 FM, dizendo que conhece gente sim, que sabe como é, que sabe que o pastor Marco é a voz do Larry, enfim, várias opiniões dos nossos ouvintes aqui sobre esse assunto. E aí o ouvinte disse o seguinte, olha, JR, aí é que está o meu problema, eu moro no quintal do meu sogro e ele tem a boca suja demais, ele solta os piores palavrões. Como é que tem? Tem melhores, gente? Não, esse aí tem uma lista aqui que é mais comum, né? São os piores palavrões, de maneira muito natural. E aí ela diz, meu marido não é evangélico, mas de tanto pedir ele parou de falar palavrão. O que eu faço com meu sogro? O caminho é o mesmo, pastor Marco Ribeiro? Foi o seu destaque. O caminho é o mesmo? Já que ela falou com o marido, ela fala com o marido para falar com o pai dele? Eu marquei aqui porque ela diz assim, o que eu faço com meu sogro? Já começa a complicar porque ela mora no quintal do velho, então... De quem? Do velho, do sogro. Sim. Né? Então, o que eu faço? Só pra entender o que você tá falando aí. Mora no quintal do velho. A pessoa, ô velho. Sogra velho. O cara solta palavrão do quanto é jeito. Vai voar. Já tá sentindo velho, vai voar o negócio aí. Acabou já. Aí o que acontece? O que você vai dizer pra ele? Se você tá no quintal dele, ele pode falar meia dúzia de palavrões e dizer, olha, quem manda aqui sou eu, exatamente. Eu tô na minha casa, eu faço o que eu quiser. O que a gente poderia pensar, talvez, é ela tentar começar a sair de perto do quintal dele, mas não é possível. Se isso não for possível, agora. Ela tem que sentar, ela tem que procurar conversar com o sogro. Eu acho que ela tem que ter um diálogo. E o que o pastor Daniel falou é bem interessante, porque as crianças começam a falar uma determinada palavra e de repente a doutora Elaine pode até nos colocar com relação a criança começa a saber que ela pode manipular. Com certeza. Ela sabe que ela pode manipular algumas coisas ali. E esse aí fala, que palavrãozinho bonito, fica tão bonitinho na boca da criança. E a criança vai vendo que aquilo ali conquista, que aquilo ali que ela pode fazer. Então ela vai usando daquilo como artifício. Né? Então nós precisamos tomar cuidado só com isso, para não realçar as coisas ruins que as crianças fazem como se fossem bonitas. As minhas netas, vou dar um exemplo, desde cedo nós começamos a ensiná-las, orientada evidentemente, a falar as palavras corretas, as palavras certas, a dicção certa, tudo mais, tá? E eu creio que esse princípio deu muito certo, porque eu não tive nenhum problema de ter aquela linguazinha do Cebolinha, né? Tal. E em relação às palavras ditas, como, né, palavras lícitas ou não lícitas, corretas ou não corretas, palavrões, por exemplo, também se ensina a dizer as palavras certas. Com certeza. A corrigir essa deturpação, né? Eu creio, continuo concordando no diálogo, a conversa com o sogro, o marido não foi um sucesso, né? O sogro também, o pai. Funcionou com o marido, ou seja, conversa com o marido, para o marido conversar com o pai dele. Em síntese, é isso? Eu acho que até ela e o marido juntos. Eu acho que é importante ela estar junto e o marido do lado, até para que o sogro entenda que é uma questão dos dois. Não é uma questão só da minha nora ou do meu filho. Então é o meu filho, meu filho, o pai com certeza vai dar uma resposta muito pior pro filho. Então, o que a gente espera é que o filho e a nora. Porque com o filho não educa pai. Então o pai vai falar, meu filho, cala a boca, eu te criei assim, nem por isso você está falando. É importante que os dois sentem juntos. Será que hoje a união do esposo com a esposa para ir até o pai, isso não vai repercutir de uma maneira difícil?
De repente o pai sendo educado pelo filho agora, será que ele vai ver dessa maneira? Eu acho que seria muito mais fácil ela, que já está no dia a dia, no quintal dele, tentar conversar com ele bem tranquilamente, sem tentar de uma maneira ou de outra atingir ele, né? Tem que ter muito cuidado. O pastor Marcos estava falando sobre o modo de se falar da nossa época. Eu sou da época do Marcos e eu me lembro até, JR, que naquele tempo... Somos novos, mas vocês têm uma memória ótima. Eu me lembro que naquela época, JR, quando uma criança falava uma palavra errada, eu me lembro que eu já ouvi falar muito sobre isso, de botar o ovo quente na boca. Eu recebi. Pimenta. Hoje você não pode fazer mais isso. Não pode. Eu vou colocar pimenta. A gente nem sabia que era pimenta, mas a gente ouviu falar muito. Eu lembro disso até hoje. Nunca mais. Vocês estão falando, vocês são tortura. Peraí. Ovo quente na boca? Não, peraí, mas ovo quente, como assim? Cozido? Cozido? Você deve ter feito várias vezes, Marcos. Você tem todo jeito. Era ovo cozido. Cozido. Aí quentão. Aí botava na boca porque a criança falou o palavrão. Exatamente. E olha que o palavrão da nossa época era bem pimenta também, é isso? Eu tô tentando juntar aqui pimenta e sabão. Sabão de coco. Eu lembro de um Mas o sabão todo? Que me ensinou alguma coisa, ela falou, abre a boca agora, e colocou sabão de coco, e eu chorando, e ela falou, isso aí, aí foi explicando, e eu com sabão na boca. Não, explicando... Abriu a Bíblia e explicou, claro que eu já tinha falado outras vezes. Abriu a Bíblia, agora eu vou ler aqui, ai meu Deus, que texto longo. Boca, nem uma palavra torpe, explicou que era torpe, enfim, são princípios, e olha... por medo do sabão. Mas isso aí, nunca ouvi falar disso aí, não. São formas de... Cacete é chicote mesmo. Mas vocês acham, por exemplo, a pessoa diz, comigo funcionou, eu tô vivo até hoje. Isso não é um argumento saudável, né? Mas vamos lá, como é que trabalharia isso aí hoje sem que usar nenhum tipo de alimento, né? Enfim, olha, JR, os pais, né? Hoje nós vivemos uma sociedade degradada porque nós estamos tirando, né, as figuras paternas, maternas, autoridades do lar, né? Porque os pais, eles exercem uma influência muito forte sobre os filhos, em todas as gerações, em todas as épocas, em qualquer cultura. O pai é a primeira influência que os filhos recebem, tá? A primeira formação de caráter que os filhos recebem. Então, o pai e a mãe desta criança aqui, tá? Tem que exercer um caráter, assim, uma influência maior do que o sogro. Com certeza. Porque começa por aí. O sogro é vô, tá? É vô, mas já temos aquela ideia que o vô pode tudo, que o vô facilita tudo, que o vô libera tudo, né? Então, esse casal deve passar para o filho, primeiro, uma segurança, segundo, tá? Uma cultura da ética, das coisas corretas, das coisas ela e a criança, ela consegue identificar muito bem quem cuida de mim. Aquele que me dá o banho, aquele que me coloca na cama, aquele que me dá comida na boca. A criança, por mais que more no quintal com tios, avós, primos, o que quer que seja, é o meu pai e a minha mãe. Então, a criança consegue. Às vezes a gente fica com medo do amigo. Claro que tem que ter todos os cuidados. Eu, quando os meus filhos eram pequenos, o Thiago era da fase do He-Man, Tartaruga Ninja, que assistia tudo. A He-Man não deixava, a Tartaruga Ninja sei até hoje. Tudo Marco Ribeiro. A minha filha já é da época das meninas superpoderosas. Também Marco Ribeiro. Também Marco Ribeiro. Pois é, então, na verdade, assim, por quê? Porque a gente assiste o desenho, a gente lê o livro, a gente lê a Bíblia, a gente educa, e a criança sabe discernir. Por isso que é importante, quando eu falo da conversa com o sogro, e aí acho que até se a sogra estiver presente, é legal, até para os pais dizendo o seguinte, olha, o senhor teve uma criação, uma formação, mas agora é o nosso filho, a gente vai criar desta forma. Então, se ele chegar para o senhor e falar que isso é feio, o senhor não se assuste, né? Da mesma forma como se ele chegar para o senhor e lhe chamar de um palavrão que o senhor ensinou a ele, pode ser que esse sogro também não vai gostar muito, né? Palavrão a gente usa para os outros, mas ninguém quer ouvir para si mesmo. Então, na verdade, é importante que o casal, os dois, sentem, organizem qual vai ser a educação do nosso filho, quais são as regras, quais são os valores, quais são os conceitos. No dia a dia, sentados à mesa, quando essa criança for dormir, quando sair com ela, trazer essa criança mais para casa, porque até 3 anos é importante a escola, a creche, os amigos, mas acima de tudo é a formação. E aí os pais precisam estar presentes, mesmo que trabalhem fora, mas tem que dedicar pelo menos meia hora
bem dedicadas ali, de ensino, de estar conversando com a criança e ver qual é o universo dela. Nós vamos continuar conversando sobre esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje, porque afinal de contas você pode ter influências em outras pontes, né? Em outras pontas, você pode ter influência ali na escola, você pode ter influência ali no quintal, na brincadeira, na pracinha, entendeu? Todo lugar tem influência, você tem que saber como é que você vai lidar com essas influências. E não é só na fase infantil não, hein? Durante a vida toda nós sofremos influências e algumas pessoas mudam totalmente quando estão sob a influência de uma pessoa muito forte, muito sólida. Eu quero ver a sua opinião e a sua participação no nosso debate 93 de hoje. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Pesquisa 93. Vamos ao resultado parcial da nossa pesquisa 93 de hoje. Vanese Rodrigues, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia aos ouvintes. Nós perguntamos aqui, você conhece pais que sofrem para educar os filhos porque os parentes acabam influenciando mal? 87% das pessoas por telefone disseram que sim, 13% disseram que não. No nosso site, 85% disseram que conhecem sim e 15% não conhecem. Mais de 80, então 85 em uma pesquisa, 87 em outra. Nós temos a participação dos nossos ouvintes e o pessoal também dizendo onde é que está a Marcela Bastos e Rosane Félix, agora as duas juntas. Onde é que elas estão, minha gente? Antes eu achei que era uma só de férias, agora as duas de férias. Eu acho que o Caribe tá ficando muito perto. Tem alguma notícia, Vanessa, de onde elas foram vistas? Em Malásia. Meu Deus, Malásia, hein, pastor Mar Ribeiro? Eu acho que elas foram visitar o Putin. Ah, no Chile, depois que elas foram pra lá, o negócio... Ontem no Globo News estava passando a reportagem sobre o terremoto e eu Você acha que viu uma das duas? Parece que eu vi, sim. É capaz de ter acontecido o terremoto por causa, né? Exatamente. Elas foram à Crimeia fazer reportagem direto para 93 de como está a situação. Na Crimeia, bem na divisa. Bem na divisa ali para ver o que está acontecendo. Muito bem, quero ouvir aqui os nossos queridos e amados ouvintes participando com a gente. É sempre muito bom ter você com a gente aqui no nosso Debate 93. Este é o Debate 93. Com J.R. Varga, na 93 FM. A nossa ouvinte continua dizendo, olha, apesar de ser um homem difícil, sei que ele ama o neto, está todo bobo em ser avô, e o apóstolo já disse aqui, que vô, ele disse isso, não foi, gente? Foi. Vô é bobo. Eu afirmo, vô é bobo. Não, eu tô só repetindo suas palavras, ué. Devo diminuir a frequência de convívio entre avô e neto? O que fazer quando nossos filhos começam a falar palavrão por causa das influências externas? Minha gente, nunca tivemos tanta influência externa como nós temos hoje em dia. Não é? E aí, como é que faz? E acho que foi dito aqui dos desenhos animados de antigamente, né? Que era tinha um tratamento diferenciado, mas hoje em dia é música, hoje em dia é desenho animado, hoje em dia é colégio, são os adultos. Isso é muito sério, porque essa educação externa acaba se influenciando a interna, desde que a interna não seja mais forte. Aí eu volto a afirmar, o padrão da casa se estabelecido desde pequeno, e a mãe está falando numa fase ótima. Se ela estivesse aqui com um filho de 13 anos, aí ela ia ter problemas, né? Mas se ela tem uma criança de 1 ano e se ela fizer isso diariamente, ensinar, instruir, ser exemplo, ter o pai como exemplo, mesmo que tenha o sogro no quintal, a possibilidade, claro que toda criança vai saber falar palavrão, né? Todos nós aqui na mesa, se a gente quiser somar os fonemas, a gente vai saber exatamente como falar um palavrão. A gente não fala porque a gente tem conceitos e valores que dentro da gente vão fazendo um prisma e vão impedindo que a gente fale. E é esse conceito e valor que a gente chama de educação. Isso que tem que ser ensinado para a criança. Agora, saber falar, ela vai saber. Até a gente anda no calçadão, às vezes, ou anda na rua, ou, infelizmente, às vezes você está num ambiente, tem um funk tocando, e você, 2 dias depois, está do nada, e aquela música com aquela letra vem na cabeça. Eu, pelo menos, fico pensando, não acredito que tô pensando nisso. De vez em quando vem, não tem uma moda. Vem. A música tá em todo lugar. Você liga a TV, tá lá, na internet tá lá, o miserável tá. É o quê? Música chiclete. Música chiclete. JR, a gente se preocupa muito com a influência externa. Isso porque a nossa influência interna tá fraca. Isso aí. O que está sendo falado é sobre o ensino dentro do lar. Dentro do lar. Moisés, ele falando sobre os mandamentos em Deuteronômio, ele fala sobre ensinar, colocar na cabeça das crianças. Inculcar. Sentado à mesa.
ao levantar-se, ao caminhar, ao deitar. Então está falando do dia a dia. Se a influência, como a doutora Elaine falou, se a nossa influência interna for menor do que a externa, nós vamos pagar um grande preço na educação dos nossos filhos. Perde a queda de braço, né? E, pastor, é difícil hoje falar sobre essa educação interna, porque nós, pais, já não temos o tempo, porque o tempo nosso hoje já é consumido com o nosso dia a dia, mas precisamos reaver para que esses princípios sejam mantidos. Eu tenho, as minhas netas estudam num colégio tradicionalíssimo, de tradição mesmo, assim, de rigidez. Semana passada, a de 7 anos, vai fazer 8 anos, olhou para mim e disse: vô, eu aprendi um palavrão. Meu pai. Mas ela já sabe que é um palavrão, isso já é muito bom. Aí ela olhou para mim e disse: ó, eu vou repetir, o senhor não me briga não. Aí repetiu o palavrão. Jesus. Eu abri o olho, filha, fiz aquele desespero, tudo mais, tá? Ela, mas eu não vou repetir não, vou só para o senhor entender. Por que eu estou dizendo isso? Porque o pastor Daniel disse algo aqui fundamental. A família é a base. Sim. A família é a base. Eu digo para as minhas netas: vovô é o mestre. Vovô é o mestre. Papai e mamãe são os mestres de vocês. Tá? Se for frágil esse fundamento familiar, a sociedade está aí mostrando claramente. A fragilidade da educação no lar está trazendo para a rua o que nós vemos aí. O meio é muito importante. Eu conheci uma família que era uma coisa terrível. Da avó, da matriarca da família, até o neto mais novinho e tal, eles se tratavam aos palavrões, e não eram aqueles pequenos não, eram coisas mesmo fortes, e aquilo chocava a todo mundo, mas entre eles era comum, infelizmente, porque o errado, se você ouve tanto, passa a ser comum, e se você está naquele ambiente. Agora, é aquela situação, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então a gente não pode, para eu me moldar a essa turma, eu tenho que falar esse linguajar, eu tenho que entrar nesse linguajar. Não, cada um tem a sua personalidade que tem que ser mantida, né? Ouvinte dizendo: olha, JR, eu tenho um filho de 3 anos, sabe? Quando ele chega em casa da escola e tenta falar algum palavrão, eu olho sério pra ele vira pra mim e fala: não pode falar não, né, mamãe? É feio. É de pequeno que se ensina. E é de casa o ensino, diz a nossa ouvinte. Essa frase é antiga, hein? Essa frase não é, hein? Lembra aquela história de meu pai só olhava pra mim e eu tinha medo, né? Que os nossos pais e avós falam. A expressão, por isso que eu falo da careta, do olhar mais severo, ou até de dizer mesmo: eu sou mestre, eu mando, tem que ser do meu jeito, é assim, eu sou o pai, eu sou a mãe, é fundamental, a criança sabe. Então. Ouvinte dizendo: olha, tem que conversar e explicar que falar palavrão não é bonito, isso é primordial, independentemente de sermos cristãos ou não. Educação se dá em casa. Creio que conversando com o sogro, com educação, é claro, aí tem que dar o exemplo, né? Claro. Ele para de falar pelo menos perto da criança, pois se ele ama o neto, creio que vai se policiar. Ouvinte dizendo: eu sou uma mãe que sofro muito para educar a minha filha de 4 anos, pois minha sogra interfere em tudo que eu falo e tenta tirar a todo momento de mim a autoridade de mãe. Quando digo para ela não fazer isso, a avó diz: pode fazer, é muito difícil. Então temos aqui: vô é bobo e vô também estraga. Hein? Mas essa mãe tem que dizer para esta criança, e o pai, aí se a sogra, tem que chegar junto e dizer: olha, aqui em casa nós temos regras que são diferentes da regra da sua avó, que são diferentes da regra da sua tia, que dão as diferenças das regras da casa dos seus amigos. A criança precisa entender isso. Agora, por mais que essa sogra entre e diga não possa, às vezes a mãe também quer educar exatamente na frente da sogra, né? Espera a sogra ir embora, deixa fechar a porta de casa, ou quando você estiver em casa, você vai ensinar e a criança vai entender. Não vale a pena ter aquela quebra de braço na frente da criança. Isso. Porque senão ela vai tomar partido e pode tomar o partido errado. Doutora Elaine, e também eu creio que se ela for diretamente ao sogro, ela pode ter muitas desavenças, provocar muitas desavenças. Depende aí de cada sogro, sabe, JR, eu acho que ela pode levar transferir essa responsabilidade de educação para cima desse senhor, conversando, falar da preocupação do que ela tem ouvido a criança falar. Sim. E pedindo ajuda a ele. Se ela for
ela tentar ir a ele para exigir que ele pare, pode trazer transtornos. Agora, se ela for transferir pedindo ajuda para que ele ajude porque ela está preocupado com o que a criança está falando, eu acho que pode surtir um efeito maior. Eu acho que não é nem ir a ele para exigir, não. Ir a ele para dizer, se olha, lá em casa não dá. Ela exigiu o esposo. Mas eu acho que com o sogro não. Parou. É o que eu falei aqui, é ir ao sogro e dizer, sogro, lá em casa nós não vamos ensinar o nosso filho a falar palavrão. Nós vamos explicar para ele que isso é feio. Então, se ele chegar para o senhor e falar que isso é feio e o senhor é errado, o senhor já sabe. É porque nós temos um outro padrão, nós temos um outro princípio e a gente vai ensinar diferente. Ouvinte dizendo, olha, a avó paterna das minhas filhas fazia isso. Até mesmo ensinava. A avó paterna é lindo, né? É a sogra dela, não é isso? Avó paterna, não é sogra? Gostei do avó paterna. Até mesmo ensinava as minhas filhas a falar palavrões. E quando ela ia embora, eu dizia, e digo ainda, que isso é feio e não pode ser dito. Minhas filhas, graças a Deus, não falam palavrões, diz uma querida ouvinte aqui por e-mail. Outro ouvinte dizendo, olha, eu falava muito palavrão, de 10 palavras, 9 eram sujas. Agora eu sou liberto, diz aqui o nosso querido ouvinte, graças a Deus, meu querido. Outro ouvinte dizendo, olha, eu mesmo, quando minha filha nasceu, minha família achava que eu deveria agir da mesma forma como fui criado, porém os anos mudaram. Hoje minha filha tem 24, já é mãe, meu neto tem 4 anos e ela passa pelo mesmo problema. Minha ex-esposa traz aqui interferência. Aqui, ó, ela diz, minha tia não tem papas na língua. E aí há uma estresse aqui constante, briga, meu Deus do céu. E o outro aqui que diz que é um ótimo avô e tal, a menina dizendo que o pai é um ótimo avô, né? Mas sempre me contradiz na frente das minhas filhas. E quando faço valer a minha vontade, ele diz que vai infartar. Vai morrer por minha causa. Aí as minhas filhas ficam penalizadas contra mim, decidem se afastar. Olha bem que loucura que acontece aqui. Ai, vou morrer. É uma chantagem. Vô faz drama também, né? Vô faz drama também, Brava. Agora, eu penso o seguinte, nós aqui como debatedores, nós temos uma responsabilidade muito grande como educadores também. Sim. E a gente tem uma audiência muito qualificada, né? As pessoas que estão nos ouvindo agora e pessoas que tomam posições através do que ouvem aqui no debate. E uma coisa que eu queria destacar, que é muito importante, eu já falei, me desculpa insistir nisso, essa coisa de achar engraçado a criança, uma música que rebola até o chão, uma música que tem um estribilho, né? Me fugiu outra palavra agora. Um bordão assim mais forte. Ai, que gracinha. E a criança pega aquilo, opa, isso é o fraco. E valorizar as coisas ruins. Não. Tem que ficar firme, porque eu já vi várias pessoas, a criança responde, a criança faz pirraça, malcriação e tal, ai, que lindo. Tipo, faz nervosinho pra vovó, faz nervosinho pra mamãe. Isso a gente precisa, os ouvintes precisam estar atentos a isso. Aí a criança treme fazendo nervosinho, faz ação. Palavrão na boquinha. E a gente precisa entender que dentro da psicologia infantil ela faz isso para que ela seja reprimida. Com certeza, ela quer o não. Ela quer o não. Ela não quer uma aprovação. Sim, mas o adulto quer se transferir para a criança e quer aprovar aquilo que ela faz. Olha, como psicóloga em consultório, a quantidade de vezes que eu já ouvi, tipo, tudo que eu queria ouvir, não. Ou eu aprontava muito, porque pelo menos quando eu aprontava alguém me tocava porque me batia, é inúmero. E eu tô falando de adultos que hoje têm essa noção, que na infância muitas vezes não tinham, né? Mas já ouvi isso de adolescentes também, faço mesmo, porque pelo menos assim minha mãe olha pra mim, meu pai me bate, e aí, mas você gosta de apanhar? Não, mas ele me toca, fora isso ele nunca me abraça. Então a criança quer o não, a criança quer o abraço, a criança quer a atenção, ela quer ser educada, não tem nada pior. Já trabalhei em presídio e de ouvir de homens que já tinham matado aí muita gente, tipo, tô aqui, doutora, nunca ouvi não. Nunca ninguém me disse eu estava errado. E aí, hoje eu estou pagando por isso. Então, o não é fundamental. A regra é fundamental e a criança tem que saber aonde está a regra. Quem é que manda em mim? Ela precisa disso. Por e-mail, uma querida ouvinte dizendo: sou muito preocupada com a educação dos meus filhos. Vale a pena evitar um pouco a convivência deles com o pai? Somos separados e não concordo com os comportamentos dele. Aí é um problema sério, porque ele não pode ter o direito da criança, né, e do pai de conviverem juntos, né? Porque se for separar e tal, vai ter o direito. Aí é um direito legal até, direito legal. Isso aqui eu entendo. Agora, também há aquela questão de
quem é aquela pessoa, né? Evidentemente você não pode sujeitar o seu filho a alguém que você vê que não tem as condições mínimas de estar ali com ele. Vai caso a caso, vai refletir muito bem nisso aqui, vai analisar muito bem. Agora, o direito fundamental da criança, tá? E do pai convivendo juntos. Tem que criar uma amizade muito boa em casa para que essa criança vá ao pai e volte para casa dizendo: eu fiz isso com meu pai falou isso, meu pai falou aquilo. Importante. Por mais que o pai seja uma figura ótima, porque só vê final de semana não vai colocar regra, né? Então a criança vem feliz porque meu pai é muito bom, mas ainda assim é fundamental esse vínculo ao longo da semana, para que qualquer coisa errada fora da direção de uma boa educação, a mãe saiba colocar, corrija, mas evitar e impedir, a não ser que por uma questão muito mais séria. De Petrópolis, uma querida ouvinte dizendo: esse debate é muito importante. Eu tenho uma filha de 7 anos que convive com outras crianças que falam palavrões, mas ela não repete e ainda corrige. Isso acontece desde que ela era ainda mais novinha. Já os irmãos mais velhos às vezes falam uns palavrões mais leves. Considera a nossa querida ouvinte. Essa criança nova, né? O JR já tá com caráter aí, né? Isso aí, bem já formada. tá aí educando as pessoas que estão educando ela tá educando a realidade. Então, A isso é muito criança importante. faz isso, né? Se a criança aprende que o pai não pode falar no celular dirigindo, se tá no volante e o pai pega o celular, a criança fala: não pode dirigir falando, não faz isso, não joga lixo, não faz isso. A criança tem uma liberdade natural dela de interferir na vida das pessoas, para dizer: olha, por que você faz isso, não faz aquilo, mas às vezes não é o consciente ainda, entendeu? A pessoa acha que é consciente, acha que não, olha como ela é correta e tal. Isso não quer dizer que ela não vai usar o celular quando estiver no carro. É preciso trabalhar ao longo da formação dela o porquê desses assuntos, porque a criança aprende que não pode, e aí tem uma fase que ela só consegue assimilar o não pode, não é isso? Depois ela aí depois dizer por que não pode, e às vezes a pessoa ficou só na primeira fase, tá feliz: olha, tô arrebentando, rapaz, meu filho tem 2 anos, ele é um disciplinador, é um mestre, entendeu? Olha, ele toma conta de todo mundo lá em casa. Se você não fizer a segunda etapa e trabalhar com ele o porquê que não pode, dialogar com ele, aquele fundamento primário, ele vai ser totalmente desconstruído. É isso, pastor? É isso mesmo. Muito bem. Isso aí. Minha cunhada não é evangélica e minha sobrinha de 2 anos está repetindo todos os palavrões que aprende com os parentes, e a minha cunhada acha engraçado. Minha filha é a filha dela, né? Aqui. Cunhada, entendeu? Parente, né? É parente, cunhada? Parente. Cunhada é parente? Parente. Né? Cunhado que não é? Os dois são, felizmente ou o pessoal diz que cunhado não é parente, então não tem jeito não, mesmo. Cunhado é mala. Não tem laço consanguíneo, mas tá acoplado à família. Né? Então outro ouvinte dizendo: falar palavrão é o mesmo que emprestar a boca pro diabo. Meu Deus do céu, gente, é isso mesmo? Dependendo da palavra que tá soando, né? Tem palavras de baixo escalão que você ainda consegue ouvir. Eu ouço até pastores no púlpito usar palavras de baixo escalão que às vezes para ele não é nada, mas para quem tá daqui que não assusta, não é verdade? Você tá numa administração falando de coisas santas e de repente você fala assim: não fala não. Quase, hein? Que isso, rapaz? Dá água aí pro homem aí. Tem mais água aí? Dá água aí. O que acontece, companheiros? E quando a pessoa troca o palavrão por uma palavra boa, entendeu? A palavra boa. A intenção é palavrão. Uma pessoa chegou pra mim essa semana. Filisteu, entendeu? Filho de Jezabel. Será que esse tipo de expressão que a gente tem no nosso meio, né, não seria um equívoco? Com certeza, porque quando a gente ouve, por exemplo, um filisteu ou um filho da polícia, a gente pode ouvir isso, mas a mente da gente registra como se a gente tivesse ouvido o palavrão que a gente sabe qual é. E aí não adianta, porque pra psique você ouviu ou você falou exatamente aquele palavrão. Então a gente libra o cérebro, a gente pega uma coisa de uma região e usa o fonema diferente, mas dentro do cérebro da gente o registro eu falei o palavrão Y, X ou Z. Então, e aí não adianta, porque aquela pessoa falou palavrão e o outro ouviu o palavrão, mesmo que seja um enfeite. Agora,
Agora, isso é bastante complicado, porque se a pessoa fala pensando no palavrão original, é como se ela tivesse falado. Doutora Elaine, então como é que fica uma situação de uma pessoa que está se educando, pode ser um adulto agora, como até mesmo esse avô que fala muito palavrão, e de repente ele vai se educar e ele aceitou Jesus, e a partir de hoje, quando me vier um palavrão na cabeça, eu vou, glória a Deus. Como é que fica essa condição, então? Ele vai, porque eu já ouvi muitas pessoas se educar, adultos, em parar de falar palavrão dessa maneira, aleluia, glória a Deus, e com isso a pessoa se educando e nunca mais falar. Então quando chega o psique, ela está misturando uma coisa com a outra. Ele está evitando que uma outra pessoa ouça, isso já é bom, mas internamente ele sabe que aquele momento ainda está. O que vai acontecer é que o fruto do espírito dele vai chegar uma hora que ele não vai falar mais, né? Isso vai ser natural para ele. O Senhor Jesus disse, e conhecereis a verdade vos libertará. Isso aí, a verdade liberta. Então o conhecimento da palavra vai limpando. Eu conheço uma ilustração muito interessante de que um mestre quis ensinar ao aluno como se limpava, né, em questão da palavra de Deus, e pegou um copo, encheu um copo com óleo e depois jogou o óleo fora e o copo ficou oleoso. Sim. Aí um balde de água começou a jogar, tirar água com aquele copo oleoso. E tanto tirar água, aí o tempo não foi do início, né? Isso é um processo muito forte. Eu não me criei assim com palavrões, mas eu conheço pessoas que hoje mudaram completamente. Ouvinte aqui contando, eu e a minha família aqui, nós somos evangélicos, né? Mas a maioria dos meus parentes, eles não são. Convivemos sem problemas e quando estão perto de nós, eles evitam o máximo. A maioria dos meus parentes não é. Num passeio em família, minha filha de 4 anos voltou repetindo um palavrão que ouviu. Com amor, expliquei para ela que Jesus não se agrada disso, conta aqui o nosso ouvinte. Outro ouvinte acompanhando a gente de São Gonçalo, dizendo assim: aqui em casa sempre ensinamos que se xingasse, colocaríamos pimenta na boca. Viu? Pimenta na boca. Pimenta. Tá vendo aí? Pimenta na boca. Pimenta na boca. Hein? Dá até um nome, um grupo, né? Hein? Um dia, meu esposo bateu o pé na quina da mesa. Já bateu o pé na quina da mesa com o dedo mindinho ali? Já aquela topada? Só fica o dedo para trás, assim, dá a impressão que, né, caiu o mundo. Maravilha. Já te aconteceu isso alguma vez, ouvinte? Um dia meu esposo bateu o pé na quina da mesa e soltou um palavrão. Soltou o palavrão. Minha filha foi na cozinha, pegou um copo com água e colocou molho de pimenta. Meu marido olhou para ela, depois olhou para mim e falou: o copo tá com pimenta. Eu virei para ele e falei: agora você vai ter que beber. Isso aí. Ela só tinha 3 aninhos, conta aqui o nosso ouvinte. E ele bebeu. Olha. Tomara que essa criança estava se vingando. Ô, Luciano. Ela estava repetindo um conceito. Ele bebeu. Ele bebeu. É assim mesmo. Ele bebeu. Hein? Tinha que beber, né? Porque se ele não bebesse, ia ficar ruim, não é? Falou, tem que beber. É assim que faz, gente? Assim faz. E se você disser agora, não pode falar palavrão, porque senão vai botar pimenta na tua boca, quem falar palavrão tem que engolir. Porque se a regra só vale para a criança e não vale para os pais, a criança nunca vai assimilar. É mesmo? É a mesma coisa que dizer para a criança tem que comer legume e o pai coloca um monte de batata frita. Picanha. Mas eu sou o pai, não tem essa história não? Não existe isso em educação. Não pode isso. Não existe isso em educação. Educação é exemplo, é conceito e é ensino. JR, eu vi. Não pode nem falar assim, ó, eu na sua idade comia isso. Coma isso para na minha idade você comer o que eu tô comendo aqui agora. Não pode, nem isso não funciona. Não funciona. Não tem jeito. Então tem que ser. Exemplo. Acho que a pimenta era algo fantasioso da época, né? Não era nada. Mas agora a gente viu que é uma realidade aí, né? Olha aí. Olha o Marco Ribeiro aí. A carinha do Marco Ribeiro se entregando. Cachoeiro da Pemirim não tinha pimenta. Não usava isso não, era chicote mesmo. As pessoas interferem sim. Eu moro em uma vila e aqui não tem muros separando as casas, né? Mas eu tenho o terraço e lá coloco o rádio nas alturas. No terraço, né? Isso aqui é altura, hein? E também ajuda a influenciar as crianças que repetem as músicas e as falas dos locutores da 93 FM. Bom dia a você que está nas alturas acompanhando a gente. Vizinhança aí, minha senhora. E o almoço aí, já tá pronto?
Estamos chegando aí, hein? Com a turma boa aí. Tô levando uns 15 hoje aí pra almoçar, hein? O que tem hoje aí? Legumes? Então vou passar amanhã. Hein? Outro ouvinte, meu filho fica com minha mãe pra eu trabalhar, mas ela tem mania de mentirinha. Sempre diz que ele vai ganhar um prêmio se ficar quieto, diz que vai passear se ele se comportar, porém ela não cumpre. Eu tenho medo de que ele aprenda a mentir com tudo isso. É possível que ele aprenda? É possível que ele aprenda, com certeza. JR, por isso que a preocupação de Moisés em falar que precisamos ao deitar, ao levantar, ao andar, estar educando, mostrando os princípios, guardar os estatutos, que não seja algo monótono, mas seja algo muito ativo, que a gente possa educar com carinho. A mãe tem que dar muita atenção, ainda mais deixando na casa de uma pessoa, ela tem que saber como é que foi o dia daquela criança. Casa da avó, né? Precisa saber. Porque a casa da avó, e quando a avó for falar a verdade, não vai acreditar. Não vai acreditar. Mas se a mãe sempre falar a verdade, a criança vai saber. Minha mãe fala a verdade, nós temos uma creche, né? Nós atendemos a comunidade, uma creche, por sinal, graças a Deus, bem. E a gente percebe a diferença, tá, de criança para criança. O lema da nossa creche é educar com carinho, tá, e amor. E no início do ano a gente vê as crianças que chegam, tá, novas, como elas trazem o peso da família, a carga, tá? Nós temos crianças de vários níveis, assim, dentro da comunidade. Vocês entendem, né? Então é uma coisa séria. Tem coisas que parecem absurdas. Criança imitando adulto, né? Porque isso, quando eu falo criança, eu falo criança de 2 anos, imitando adulto, mas de forma assim tão explícita. Outro dia uma recreadora ficou desesperada pelo que ela viu. Claro. Tá? Então é importante essa questão que estão batendo aqui no ponto. Educação, fundamento. Início na família, com certeza. A casa, é o lar. Muito bem, de Vilar dos Teles, ouvinte dizendo: quando os meus filhos eram pequenos, eles nunca xingaram palavrões, mesmo eu e meu esposo ainda não sendo cristãos. Hoje eles já passaram dos 20 anos e às vezes quando penso em soltar algum, já me olham e desistem. É uma questão de educação, diz uma querida ouvinte de Vilar dos Teles, acompanhando a gente aqui no nosso debate 93. Eu quero agradecer os companheiros aqui e a participação expressiva dos nossos ouvintes nesse assunto. Quero lembrar que este é um e-mail enviado por uma de nossas ouvintes. Todos os nossos assuntos aqui são tratados porque os ouvintes pedem, são assuntos encaminhados pelos nossos ouvintes. Por isso a participação tão importante dos nossos ouvintes, contribuindo muito, opinando, trazendo as suas experiências, as suas sugestões, sempre muito interessante isso, porque assim nós todos crescemos juntos. E é fundamental que a gente entenda que há sempre algo a melhorar. Todos nós. Você é pai, seu filho é nota 10,5. Parabéns. Tem méritos de todos os lados, mas todo mundo precisa melhorar. E outra coisa, não há receita infalível. Funcionou com João, não quer dizer que vai funcionar com Tonhão, entendeu? Com coisas diferentes. E nós temos que ter todo o cuidado do mundo e, acima de tudo, persistir. Porque há um projeto maravilhoso de Deus para abençoar essas vidas. Dizer aqui o nosso Face da 93 FM, na nossa página aqui no Face, nós temos aqui a foto com os integrantes aqui da nossa bancada do debate 93 de hoje. A mesa começa ali com a pastora Elaine Cruz, ao lado dela o pastor Daniel Martins, ao lado dele o apóstolo Ivan Andrade, ao lado dele o pastor Marco Ribeiro, ao lado dele eu. Então aqui nesta foto no Face da 93 FM, você pode conhecer um pouco mais os nossos debatedores. Pesquisa 93. Agora é o resultado final, né, Vanese? É isso aí, JR. Mudou um pouquinho a pesquisa, né? O resultado pelo telefone. Terminamos com 89% dizendo que sim, que conhecem pais que têm dificuldade de educar os filhos, né? Por causa da influência de parentes. E 11% dizendo que não. No site permanece a mesma coisa, 85% dizendo que sim, 15% dizendo que não. Muito obrigado, Vanese. Muito obrigado aos nossos maravilhosos e amados ouvintes. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Um forte tremor de terra atingiu o norte do Chile na noite desta terça-feira.
Hoje o país contabiliza o número de mortos e feridos. Ao menos 6 pessoas foram encontradas sem vida e outras 3 ficaram gravemente feridas. Segundo equipes de salvamento, os números podem aumentar nas próximas horas. Um alerta de tsunami foi emitido em toda a costa do país e ondas de até 2 metros chegaram ao litoral. O país decretou área de desastre. A presidente Dilma Rousseff enviou sua solidariedade ao governo e às vítimas do terremoto do Chile. 2 homens foram baleados nesta manhã no Morro do Cantagalo, em Ipanema, zona sul do Rio. Segundo denúncias, um policial militar que trabalha numa UPP da localidade teria passado de moto atirando. Moradores revoltados fizeram protesto, colocando fogo em objetos na rua Teixeira de Melo. A estação do metrô da Siqueira Campos chegou a ser fechada por questões de segurança, mas, de acordo com o Metrô Rio, já foi reaberta. Um menino britânico de 4 anos morreu nesta terça-feira, vítima de câncer, após conseguir realizar todos os desejos. Entre os pedidos estava dirigir um caminhão de bombeiro e ter festas de Natal e aniversário antecipadas. Apesar de ser submetido a sessões de quimioterapia e radioterapia, o menino não resistiu. A mãe, de 41 anos, disse que Jack Robinson vai ter um enterro especial. Vamos ver a opinião dos nossos companheiros aqui, pastor Daniel, sobre o assunto que envolve o Chile. Terremoto altíssimo aí, com perigo de tsunami, etc. Isso, eu fiquei acompanhando ontem à noite, muito ansioso, preocupado, porque eu fiquei acompanhando a retirada de pessoas da parte litoral do Chile, na preocupação desse tsunami. Sinais da volta de Cristo, né? O mundo está se movimentando, a gente vê a preocupação das pessoas nas imagens da televisão, eu acompanhando durante a madrugada, e eu estive orando, falando com Deus, e a cada momento a gente vê os sinais de que o Senhor Jesus está voltando, não somente no Chile, mas também em outras nações. Foram também anunciado que poderia acontecer um tsunami. Louvamos a Deus pelo que não ocorreu, né? Trazendo aí uma tranquilidade, mas o Chile ainda requer muitas orações. Os irmãos estão nos acompanhando hoje. Vamos orar por essas nações que estão ali passando por esse momento difícil. Em 2010, 525 pessoas foram mortas. E tsunami é uma coisa impressionante. Todo mundo que viu, acompanhou cenas de tsunami sabe como é desesperador. Inclusive, pastor Elane, muita gente tem esse sonho, né? De estar na praia e ver uma onda grande. Eu ouvi essa história várias vezes. A pessoa tá na praia, aí sonha, né? Que tá na praia, que vê uma onda grande. Aí tem sempre uma interpretação, né? Mas no fundo todo mundo tem esses receios que aí estão, que envolvem coisas como essas, né? Até porque a onda, a água, né? Alude sempre essa questão da agonia, da aflição no momento que a pessoa está passando por um problema, enfim. O que não significa necessariamente um tsunami, mas é exatamente essa noção do estou nadando e não vejo a praia. Então pode acontecer sim em situações de agonia, de aflição e tudo mais. O pastor Marco Ribeiro, esse assunto que envolve as UPPs, né? O UPP virou assunto outra vez, e ao longo dessas últimas semanas são vários os casos que envolvem UPPs, ou ataques a UPPs, ou alguma coisa relacionada. Agora tem uma denúncia, você veja bem, que um policial militar que trabalha numa UPP teria passado de moto atirando. É sempre um cuidado muito grande que a mídia precisa ter para poder veicular isso, porque são informações, tanto assim, de um lado quanto de outro, entendeu? O morador teria passado e tal, porque realmente é complexo. Essa manifestação já acabou, o metrô voltou a funcionar normalmente, mas a questão em tela é esta. Sua opinião, pastor? Eu acho que a gente precisa confiar nas nossas instituições. Nós cremos que na polícia militar há pessoas seríssimas trabalhando de forma séria, não é? Essa questão das UPPs foi uma conquista da sociedade fluminense, da sociedade carioca, e eu vejo uma importância também nessas UPPs, como está sendo feito agora, a UPP social. A não chegar somente com a força policial, mas também a parte social toda, que estão tirando lixos, consertando lâmpadas e tudo. Então, isso é uma conquista, e a gente tem que tomar cuidado com essas notícias, às vezes isoladas, para que isso não seja desestabilizado, né? Para que uma minoria, talvez, da PM, ou algum soldado que faça uma bobagem possa desestabilizar um programa tão importante como esse. Apóstolo Ivan, essa história fantástica desse menino britânico, essa história comovente, menino de 4 anos, faleceu ontem, depois de uma série de ações.
pedidas por ele, entre elas de dirigir um caminhão de bombeiro, festa de Natal, festa de aniversário antecipada, recebeu visita no hospital de cantor, vídeo de ator, uma série de coisas e uma manifestação muito grande, especialmente por causa das redes sociais. Eu achei uma história fantástica mesmo e de amor desses pais para com essa criança, né? Agora, a preocupação que me causou aqui, tá? É dirigir um caminhão de bombeiro e ter festa de Natal. Claro que aqui eu entendo que ele não dirigiu um caminhão de bombeiro, com certeza. Né? Claro que não, claro que um adulto estava lá junto aqui. Mas eu fiquei impressionado, tá? Dessa mãe. Eu imaginei o carinho, ela olhar para uma criança de 4 anos e vê-lo, né, cada dia mais se aproximar da morte. Fantástico isso aqui, essa solidariedade, esse estar junto. Essa criança foi feliz e é feliz, né? A Bíblia diz que Deus tem a soma dos nossos dias. A gente não sabe qual é, porque se soubéssemos, claro, emocionalmente a gente não ia ter estrutura para viver. Mas cada vez mais tem muita gente que está convivendo com essa mesma situação, de ter um filho, de ter um marido, de ter uma mulher, e o médico está dizendo, olha, não passa de um mês, não passa de tanto tempo, porque essa questão do avanço da medicina muitas vezes se consegue prever de uma forma muito clara. E aí, sempre que eu leio isso, fico pensando, que bom que esse menino conseguiu. E a nossa oração é para que tantos outros pais que estão passando pela mesma situação também consigam passar bem pela questão da morte de um filho, eu quero só de um dizer parente. que lembre-se daqueles que estão na África que também estão vivendo nessa situação, e precisam do carinho. É verdade. Dois aspectos fundamentais aqui, o encorajamento a esses pais que são guerreiros maravilhosos, despedir de filho, despedir de marido, não despedir de esposa, despedir dos pais, despedir de ovelha, despedir de pastor, não é fácil. Isso aí é um negócio muito complexo quando já se percebe isso. E a outra coisa é o seguinte, você é pai, né? Você tá ouvindo a gente, você é mãe, tá dizendo assim, olha, eu faria tudo que eu tivesse ao meu alcance para trazer uma alegria pro meu filho num momento como esse. Não vamos esperar uma situação como essa acontecer. Não vamos esperar. Vamos fazer o máximo que estiver ao nosso alcance para dar o melhor. E o melhor não significa bens materiais. Às vezes uma presença, a brincadeira simples, um olhar, uma troca, uma conversa, pode ser um presente tão extraordinário. Muito obrigado aqui aos companheiros participando aqui das notícias mais importantes da manhã. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Estamos juntos no Debate 93. Muito bem, minha gente. Amanhã nós vamos tratar sobre um assunto muito importante aqui para o coração dos nossos amados ouvintes, que é sempre muito bom ter aqui a participação de vocês e sempre os olhares, opiniões, sempre muito bom. Você sabe que você tem lá o debate93.com.br que você pode acessar e você pode ouvir o nosso Debate 93, você pode comentar o programa e ainda compartilhar. Através desse site, debate93.com.br, você pode acompanhar tudo que está acontecendo aqui, inclusive fazer pesquisa por tema. Vai ter uma palestra, estou estudando um assunto e tal. Muita gente estudiosa acompanhando a gente, você pode fazer pesquisa por tema. Ou então você se identifica com um debatedor, pode fazer pesquisa por debatedor. E aí você pega lá, você pega o link, pode botar no Facebook, por exemplo, no Twitter, pode colocar lá e aí você vai estar compartilhando o programa. Por exemplo, debatedor veio aqui hoje, enfim, pega lá o link, coloca lá na sua página no Facebook. Os seus seguidores vão acompanhar e é sempre uma forma muito especial da gente abençoar a vida dos nossos queridos e maravilhosos ouvintes. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Ouvinte dizendo, nunca tive tanta certeza de uma escolha como a que fiz de servir a Deus. O problema é que sou o único convertido aqui da minha casa e como sou adolescente, parece que não tenho crédito. Minha mãe me proíbe de ir à igreja e adora soltar piadinhas sobre a minha fé. Quando ela me coloca de castigo, eu perco ensaios e até cultos. Não aguento mais essa falta de respeito. O que fazer para alcançar o respeito dos pais no que se refere à fé? Como mostrar à minha mãe que a minha escolha por Deus é real e não algo passageiro? Como se deve agir quando somos os únicos convertidos de nossa casa e ainda adolescente? Que pensa você sobre este assunto?
Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos companheiros. Apóstolo Ivan Andrade, obrigado, meu irmão. Um grande abraço. Muito obrigado, um abraço a todos. Eu quero mandar um abraço para minha mamãe que está ouvindo, para a Graça do Paulinho, para a Ieda, Mônica, as meninas da dança, etc. Por aí. Um abraço a todos. Pastor Daniel Martins, obrigado. Obrigado, JR. Deixa aqui um abraço para minha esposa, um beijo para ela e deixo para ouvinte que escreveu: a mulher sábia edifica o lar. Pastor Elaine, obrigado. Obrigada, JR. Um grande beijo a todos os ouvintes, a todos ali do Ministério Fronteira. Pastor Marco Ribeiro, forte abraço. Obrigado, JR, bom estar aqui com todos vocês. Um abraço especial para os membros da Assembleia de Deus Ministério Cairós na Tijuca. E hoje, se Deus quiser, 19h30 estaremos lá. Bênção puríssima, muito obrigado aqui a toda a nossa equipe, trabalhando e muito pela realização do nosso Debate 93. A Marcela Bastos, Vanese Rodrigues, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Juliano Medeiros, Lucas Cruz e a Cátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso Debate 93. Vem aí o Fabiano com o Pediu Tocou aqui na 93 FM, já aqui com a gente. E hoje, em especial, nós vamos orar, como sempre temos feito, sobre o tema de hoje, o tema do nosso assunto, sobre o qual conversamos ao longo desse tempo, a criação dos filhos, a influência, a linguagem, a comunicação dentro de casa. Hoje também nós estamos no Brasil e no mundo inteiro com o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O Brasil pode ter aí 1 milhão de autistas não diagnosticados. Em uma semana de ações e campanhas pelo país, o maior cartão postal do Rio, o Cristo Redentor, vai ficar azul. E azul é definida como a cor do autismo porque a síndrome é mais comum nos meninos, na proporção de 4 meninos para cada menina. Muita gente hoje postando fotos no Facebook de azul. Eu vim de azul também para participar dessa campanha mundial de conscientização do autismo, assunto que será alvo da nossa oração agora. E também nós vamos orar pelo querido pastor Miguel, tá? Num momento muito difícil, precioso, e nós vamos pedir a bênção de Deus sobre ele, o paizinho da Cacau. Vamos orar por ele, o pastor Miguel vai ser alvo das nossas orações. O pastor Marco Ribeiro vai orar conosco agora em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, Deus poderoso, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua presença, Senhor, através das ondas da 93. Deus, colocamos em tuas mãos este assunto de hoje, Deus, sobre educação, Senhor, sobre a criação dos filhos, Pai. Colocamos, Senhor, em tuas mãos o pastor Miguel nessa hora. Tu és, Senhor, o Jeová Rafá, aquele que cura, Deus. Derrama da tua graça sobre a vida do teu servo nesta hora, Deus. Apresentamos, Pai amado, Deus bendito, as autoridades do Rio de Janeiro, Deus. Apresentamos a nossa cidade a ti, apresentamos, Deus, Senhor, esta rádio, Senhor, o grupo de comunicação MK, entregamos tudo nas tuas mãos, pedindo a tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Entregamos, Deus, esse dia especial, Senhor, reservado, Senhor, aos autistas, meu Pai. Senhor, que a tua graça alcance, Senhor, a todas estas famílias, Deus. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.